O vestido branco imaculado como a promessa de um futuro ao lado de Rafael repousava sobre a cama à espera do grande dia. Camila sorria enquanto ajustava a mantilha rendada, um presente da avó, sentindo o peso da tradição e a leveza da felicidade. Em poucas semanas ela se tornaria a esposa do homem que amava, o homem que havia curado as feridas deixadas pela misteriosa ausência de sua irmã, Sofia. Sofia. A lembrança ainda doía, como um membro fantasma. 5 anos haviam se passado desde que ela desaparecera sem deixar vestígios. Um vazio inexplicável que pairava sobre a família como uma névoa densa. Rafael havia sido um farol em meio à escuridão, oferecendo apoio, carinho e, com o tempo, um novo amor. Camila acreditava ter encontrado a paz, um recomeço. No entanto, uma conversa casual com uma velha amiga de Sofia, durante um chá de despedida, de solteira, plantou uma semente de desconfiança. "Você sabe que o Rafael e a Sofia eram bem próximos, né?" comentou a amiga com um sorriso nostálgico. "Lembro que ele ficou muito abalado quando ela sumiu." A frase aparentemente inócua reverberou na mente de Camila. Próximos? Rafael nunca havia mencionado uma amizade íntima com Sofia. Eles se conheciam, claro, como cunhados, mas a descrição da amiga soava diferente. Naquela noite, deitada ao lado de Rafael na cama, o sono não veio. Uma inquietação estranha a consumia. Nos dias que se seguiram, Camila começou a observar Rafael com mais atenção. Havia um quê de esquivo em seu olhar quando o nome de Sofia era mencionado. Uma sombra passageira que ele sempre dissipava com um sorriso ou uma mudança de assunto. A desconfiança crescia, alimentada por pequenas inconsistências e pela omissão de uma suposta proximidade com sua irmã. Movida por uma necessidade crescente de respostas, Camila começou a investigar o passado de Rafael antes de conhecê-la. Discretamente conversou com amigos em comum, colegas de trabalho antigos, tentando montar um quebra-cabeça de uma época em que ela não fazia parte de sua vida. Foi então que a bomba explodiu. Uma ex-colega de Rafael, hesitante a princípio, revelou um segredo chocante. Rafael e Sofia haviam sido casados. O mundo de Camila estremeceu. Casados? Sua irmã, a quem ela chorava há anos, havia sido esposa do homem que estava prestes a se tornar seu marido? A traição a atingiu com a força de um soco no estômago, misturada à dor lancinante pela memória de Sofia. Por que Rafael nunca havia dito nada? Por que sua família, tão unida na dor do desaparecimento, também havia guardado esse segredo? A necessidade de descobrir a verdade se tornou uma obsessão. Camila adiou o casamento, inventando uma desculpa plausível. Sob o pretexto de organizar os últimos detalhes, ela começou uma investigação silenciosa, mergulhando no passado de Rafael e Sofia. Vasculhou álbuns de fotos antigas, procurou por vestígios de um relacionamento que nunca deveria ter existido em sua realidade. Encontrou uma foto antiga, escondida no fundo de uma caixa de lembranças da família. Nela, Sofia e Rafael sorriam, lado a lado, com alianças douradas brilhando em seus dedos. A confirmação visual do casamento a fez cambalear. A traição era ainda mais profunda, enraizada em um passado que lhe havia sido completamente negado. A investigação a levou a antigos vizinhos de Sofia, que se lembravam de Rafael como um marido reservado e um tanto distante. Alguns mencionaram discussões ocasionais, um clima tenso que pairava sobre o jovem casal. Ninguém parecia saber detalhes do desaparecimento de Sofia, apenas que ela havia saído de casa um dia e nunca mais voltado. Camila começou a suspeitar que o desaparecimento de Sofia não havia sido um evento aleatório. A omissão de Rafael sobre o casamento, a estranha proximidade que sua amiga havia mencionado, tudo apontava para uma conexão sombria. Ela precisava descobrir o que realmente havia acontecido com sua irmã e o papel de seu noivo nessa tragédia. Busca por respostas a levou a um antigo diário de Sofia, encontrado em uma caixa esquecida no sótão da casa dos pais. As páginas, amareladas pelo tempo, revelavam um casamento infeliz, marcado pela possessividade e pelo ciúme doentio de Rafael.
Sofia descrevia discussões acaloradas, o medo crescente de seu marido, a sensação de estar presa em uma gaiola dourada. Uma entrada, escrita poucos dias antes de seu desaparecimento, gelou o sangue de Camila. Rafael está diferente, mais estranho. Ele me segue, questiona cada passo meu. Sinto que ele esconde algo terrível. Tenho medo do que ele possa fazer. O medo de Sofia se tornou o medo de Camila. A imagem de Rafael, o homem amável e atencioso que ela conhecia, começou a se fragmentar, revelando um lado sombrio e possessivo capaz de atos impensáveis. A conexão de Rafael com o desaparecimento de Sofia parecia cada vez mais sinistra. Determinada a confrontá-lo com suas descobertas, Camila marcou um encontro com Rafael em um café que costumavam frequentar. Ele chegou sorridente, alheio à tempestade que se formava no coração de sua noiva. Camila o observou por um instante, tentando conciliar o homem à sua frente com o monstro que emergia das páginas do diário de Sofia. "Rafael", começou Camila, a voz firme apesar do tremor interno. "Precisamos conversar sobre a Sofia." O sorriso de Rafael vacilou. "Sofia? Já faz tanto tempo? Você era casado com ela, não era?" A pergunta cortou o ar como uma lâmina. O rosto de Rafael empalideceu. Ele tentou negar, gaguejou desculpas esfarrapadas, mas o olhar acusador de Camila o silenciou. Ele finalmente confessou o casamento secreto, justificando a omissão com o medo de perdê-la, com a dor de reviver um passado traumático. "Traumático para você?", retrucou Camila, a raiva começando a borbulhar. "E para a Sofia? E para mim que chorei a perda da minha irmã enquanto você me cortejava, carregando esse segredo monstruoso?" As palavras de Camila eram como chicotadas, desnudando a hipocrisia de Rafael. Ela então revelou o diário de Sofia, lendo passagens que descreviam o medo e a angústia da irmã em relação ao marido. A cada palavra proferida, a máscara de Rafael se esfacelava, revelando a angústia e o desespero em seus olhos. "O que aconteceu com ela, Rafael?" A voz de Camila era um fio de acusação. "O que você fez com a minha irmã?" Rafael negou veementemente qualquer envolvimento no desaparecimento de Sofia. Ele alegou que o casamento era turbulento, mas que jamais a machucaria. Contou uma história confusa sobre uma briga feia, sobre Sofia saindo de casa transtornada e nunca mais voltando. Camila não acreditava em uma palavra. As evidências apontavam para algo mais sinistro. Ela continuou investigando, buscando por qualquer pista que pudesse ligar Rafael ao desaparecimento de Sofia. A reviravolta chocante veio de uma fonte inesperada. A velha amiga de Sofia que havia mencionado a proximidade dos dois. Incomodada com a estranha reação de Camila à sua observação, ela havia se lembrado de um detalhe crucial. Sofia estava grávida quando desapareceu. Grávida. A palavra ecoou na mente de Camila como um trovão. Rafael sabia. Isso mudava tudo. Um novo motivo, ainda mais sombrio, emergia na teia de segredos e mentiras. Confrontado com a gravidez de Sofia, Rafael desmoronou. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ele confessava a verdade. Uma verdade muito mais aterradora do que Camila jamais poderia ter imaginado. A possessividade de Rafael havia se intensificado com a gravidez de Sofia. Ele não queria dividir sua esposa com mais ninguém, nem mesmo com o próprio filho. Numa noite de fúria, durante uma discussão acalorada, ele a havia empurrado. Sofia caiu batendo a cabeça. Ele a havia encontrado sem vida no dia seguinte. O pânico o dominou. Em vez de confessar o acidente, Rafael havia ocultado o corpo de Sofia, desfazendo-se dele em um local remoto, jurando silêncio sobre o seu crime. Ele havia vivido com esse segredo por anos, construindo uma nova vida ao lado da irmã da mulher que ele havia matado. A traição de Rafael não era apenas amorosa, era uma traição à memória de Sofia, à confiança de Camila, a toda a sua família. O homem que Camila amava era o assassino de sua irmã. O futuro que ela imaginava desabou em ruínas, manchado pelo sangue e pelas mentiras.
A justiça, lenta mas implacável, finalmente alcançou Rafael. Ele foi preso e julgado pelo assassinato de Sofia. Camila testemunhou, sua voz embargada pela dor e pela raiva, relatando a verdade que havia desenterrado. O vestido branco permaneceu intocado sobre a cama, um símbolo da inocência perdida e da traição devastadora. O amor havia se transformado em ódio, a confiança em repulsa. Camila nunca mais seria a mesma. A sombra do segredo de Rafael e o trágico destino de Sofia a assombrariam para sempre. Um lembrete constante da escuridão que pode se esconder sob a máscara do amor. A reviravolta impactante não era apenas a revelação do assassino, mas a constatação de que o homem que prometera amá-la havia tirado a vida da pessoa que ela mais amava no mundo. Camila ficou ali, olhando para o vestido branco que um dia havia simbolizado a felicidade, o amor e o começo de uma nova vida ao lado de Rafael. Agora, era apenas um lembrete da tragédia que se desenrolara em sua vida. Um reflexo de como tudo que ela acreditava ser verdadeiro tinha se desfeito diante de seus olhos. O silêncio em sua casa era pesado, abafando seus pensamentos e lembranças. Cada canto parecia gritar a falta de Sofia, e o vazio deixado pela irmã jamais poderia ser preenchido. Não importava o quanto ela tentasse. Os dias que se seguiram foram uma neblina turva de emoções conflitantes. Camila sentia-se dilacerada entre o amor que um dia sentiu por Rafael e a repulsa crescente por tudo o que ele representava agora. Ela pensou em tudo o que sacrificara, o tempo perdido, a confiança quebrada, o futuro idealizado que nunca mais seria o mesmo. Como poderia ela ter amado alguém que estava por trás de um ato tão cruel e insano? Os detalhes de Sofia, a irmã perdida, começaram a preencher sua mente. Ela lembrou-se das pequenas coisas sobre Sofia, sua risada, a maneira como ela sempre parecia estar preocupada com os outros, sua natureza protetora, até o jeito que ela falava sobre seus medos, mas nunca imaginou que aqueles medos fossem um reflexo da verdadeira face do homem que ela agora chamava de noivo. As palavras que Sofia havia deixado em seu diário, dizendo que temia pela própria vida, ficaram martelando na mente de Camila como se fosse um grito abafado, clamando por justiça. A família de Camila também foi devastada pela revelação. A dor que ela sentiu ao contar a seus pais o que havia descoberto foi insuportável. Eles, que haviam perdido Sofia de forma tão trágica e inexplicável, agora tinham que lidar com a realidade de que a morte de sua filha foi causada por quem eles consideravam parte da família. O luto parecia ser uma ferida aberta, nunca curada, e agora a morte de Sofia se tornara ainda mais difícil de aceitar. O choque da traição de Rafael, o homem que Camila havia imaginado passar a vida inteira ao seu lado, era quase insuportável. Mas a verdade estava em seus olhos, inescapável. Ela teve que continuar, teve que se livrar de Rafael e de todo o que ele representava em sua vida. Quando o julgamento chegou, Camila se manteve firme, sua raiva agora transformada em uma força implacável. O homem que ela amava, aquele que ela imaginava ser sua alma gêmea, não era o homem que ela conhecia. Ele era alguém muito mais escuro, mais perigoso. A dor e a raiva não eram mais apenas emoções de perda, mas de vingança. Ela sabia que a justiça, embora tardia, precisava ser feita. Após o julgamento, Camila se retirou da cidade, procurando afastar-se de tudo o que a lembrava de Rafael e da dor que ele causou. Em uma pequena cidade costeira, ela encontrou um pouco de paz. Ali, longe das memórias de sua antiga vida, ela começou a reconstruir sua identidade. O vestido branco que um dia ela usaria no altar foi enterrado em um fundo de baú, juntamente com o futuro que ela imaginara. Camila não sabia o que o futuro lhe reservava, mas sabia que não poderia voltar para o que havia sido. Ela estava sozinha, mas pela primeira vez se sentia livre. Embora o amor tenha se transformado em traição e a confiança tenha se desfeito em mentira e dor, Camila aos poucos encontrou a força para viver novamente. A sombra do passado ainda a assombrava, mas ela havia aprendido que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, era possível encontrar um caminho para a luz. Ela não seria mais a mulher que acreditava nas promessas de Rafael,
mas a mulher que sobreviveu à mentira, à dor e agora à verdade. O vestido branco, agora empoeirado e esquecido, permaneceria como um símbolo da perda, mas Camila havia encontrado algo muito mais valioso: a liberdade para se reconstruir e viver sem as correntes de um amor que nunca deveria ter existido. Camila ficou ali, olhando para o vestido branco que um dia havia simbolizado a felicidade, o amor e o começo de uma nova vida ao lado de Rafael. Agora era apenas um lembrete da tragédia que se desenrolara em sua vida. Um reflexo de como tudo o que ela acreditava ser verdadeiro tinha se desfeito diante de seus olhos. O silêncio em sua casa era pesado, abafando seus pensamentos e lembranças. Cada canto parecia gritar a falta de Sofia. E o vazio deixado pela irmã jamais poderia ser preenchido, não importava o quanto ela tentasse. Você gostou dessa história? Então curta o vídeo, inscreva-se no canal História no Vento e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias. Até mais!